Medicina nuclear, teoria na prática. Olá, gente, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Antônio Vitor. Algumas semanas atrás eu postei essa imagem e fiz uma enquete a respeito dela. E pedi para vocês relatarem se era o mesmo paciente nessas duas imagens. E hoje nós vamos aqui ao estudo dessas imagens, a explicação para essa imagem, tá? Então, a gente abre esse título com Fluor 18 marcado com FES e Fluor 18 marcado com FDG. Então vamos entender isso aí melhor. Quando eu olho para essas duas imagens, o que me vem a entendimento é por que existe diferença entre as áreas de hipercaptações nesse estudo de PET, nesse estudo de tomografia por emissão de positron. Então a primeira resposta para isso é que sim, aqui é o mesmo paciente. E por que então que nós vemos o mesmo paciente com dois estudos de PET, cada um apresentando uma diferença de hipercaptação, ou seja, inclusive com SUVs diferentes? E isso está diretamente ligado à histologia tumoral do paciente e também o tipo de radiofármaco que nós injetamos no paciente. O câncer de mama já é sabido, né? O paciente portador de câncer de mama, o fluodesoxiglicose, ou seja, o FDG, ele é muito bem aceito para a determinação do tumor metastático. Mas o fluodesoxiglicose, ele é um análogo da glicose. Em outras palavras, ele se comporta diante ou mediante a captação glicolítica do tumor, a alta captação de glicose. O que nós temos também que entender, o segundo ponto, é que nem todo tumor de mama capta muita glicose. Portanto, se um paciente tem uma expressão tumoral, no qual esse tumor ele é indolente, ou seja, tem um baixo metabolismo, e ele também é de pequeno tamanho, eles, na maioria das vezes, irão captar FDG de forma muito discreta. E isso não trará, por exemplo, para o médico, a real situação metabólica metastática desse paciente. E é justamente isso que aconteceu com essa paciente. A paciente tinha um carcinoma lobular invasivo, com alta expressão de receptor de estrógeno, tá certo? Em cerca de 95% desses pacientes que possuem carcinoma lobular invasivo, ele é positivo, 95% é positivo para expressões de estrógeno. Portanto, esse tumor tem baixíssima afinidade ou avidez pelo FDG. É por isso que nós vemos as áreas, né, de hipercaptação nesse paciente sim, mas de forma muito discreta em comparado com o outro estudo. Tranquilo? Olhando agora então para a imagem que está totalmente diferente a nível de hipercaptação. Aqui nós injetamos, não foi FDG, meus amigos, nós injetamos um paciente que nós chamamos de FES, ou fluoroestradiol, marcado com fluor 18. E o que é o estradiol? O estradiol nada mais é do que um hormônio feminino, que ele é uma das expressões, né, dos estrógenos femininos do paciente. Então existem três tipos, e um deles é o estradiol. Portanto, o que foi que nós fizemos aqui? Foi adicionado, né, é uma molécula biomarcada, então pegamos o fluor 18 e marcamos com o estradiol. Se eu acabei de falar que os pacientes portadores de carcinoma lobular invasivo têm, em mais de 95%, uma alta expressão de estrógeno, quando eu injetar no paciente o radiofármaco fluor 18 marcado com estradiol, o FES, obviamente que eu terei uma avidez de relação metabólica com esse sistema. É por isso que quando nós olhamos agora a imagem do paciente aqui, né, classificando como A, e eu comparo com o mesmo paciente aqui, classificando ela como B, nós percebemos essa grande diferença de áreas de hipercaptações. Então, quando eu injetei um biomarcador específico, né, para avaliar a vida metastática desse paciente, a imagem com FES, ou seja, fluoroestradiol, marcado com fluor 18, ele teve uma imagem muito mais bem definida do ponto de vista da assertividade da metástase desse paciente. Então, o que nós já temos hoje no Brasil? Nós temos pacientes
portadores de carcinoma lobular invasivo, nós não injetamos mais o PET para determinar de fato o seu poder metastático, né? Da doença metastática no paciente, melhor dizendo. E sim, nós injetamos no paciente o flúor marcado com o FES, que é o estradiol. Nesse caso, o FES para carcinoma lobular invasivo, ele tem a melhor avidez e a melhor resposta de imagem para o médico tomar a decisão da terapia do paciente. Ok, meus amigos? Essa foi a dica de hoje e até a próxima. Forte abraço!